Olá, você que acompanha o canal. Eu sou o Daí Comim, sou psicólogo, especialista em hipnose clínica. Se você é novo por aqui, se inscreva no canal, curta o vídeo se você gostar. Sempre estamos postando novos vídeos com diferentes assuntos, principalmente ligados à melhora da nossa performance mental, empoderamento mental, assuntos ligados à psicologia, à filosofia, também de alguma forma a neurociência, com a neurohipnose mais precisamente. Então, reunindo todos os diferentes conteúdos que vão sendo produzidos pelos grandes pensadores, pelos grandes cientistas, de forma a traduzir e utilizar para o nosso dia a dia, tanto passando através dos vídeos, quanto utilizando também no meu trabalho clínico com os pacientes que atendo, tanto de forma online como na própria clínica mesmo. E hoje eu gostaria de falar um pouco sobre por que nós repetimos as coisas, porque nós repetimos comportamentos, porque nós repetimos padrões no nosso dia a dia. E uma das coisas importantes para se perceber é que tudo isso é aprendido, principalmente na nossa infância. Tudo que nós aprendemos na infância, e os neurocientistas vêm descobrindo cada vez mais, mesmo durante a gestação, os primeiros meses de vida, os primeiros anos de vida, são extremamente importantes e o tipo de experiência, o tipo de aprendizagem que você é sujeitado, isso obviamente vai ter um impacto muito grande e por vezes para o resto da sua vida. Então, muito daquilo que nós vivemos no presente, nós absorvemos isso lá na infância e nós repetimos isso no decorrer do tempo. Então, nós repetimos tanto o nosso passado, quanto o passado de outras pessoas também, como o passado dos nossos avós, o passado dos nossos pais, porque na medida em que eles faziam uma determinada coisa, eles tinham um determinado padrão, nós aprendemos isso, mesmo que eles não nos tenham ensinado, nós aprendemos pelo exemplo, né? Porque nós aprendemos muito mais pelo exemplo do que pelas palavras. E isso, por vezes, acontece de forma inconsciente. Além, é claro, da própria carga genética que nós carregamos, né, dos nossos antepassados. Então, por vezes, nós repetimos porque nós aprendemos a fazer dessa forma e isso fica instaurado em nossa mente. E, basicamente, a repetição, por vezes, ela serve muito para que nós possamos superar. Então, é como se a mente te colocasse novamente numa mesma situação para que você chegue àquela consciência e possa superar de alguma forma. Então, às vezes as pessoas dizem, eu conheci um homem, eu conheci uma mulher, e é sempre a mesma coisa, tudo se repete, né? E muitas vezes é mais fácil, as pessoas acham que é mais fácil se libertar daquela pessoa, terminar um relacionamento, do que realmente enxergar as possibilidades para que algo possa ser feito de forma diferente. Então, por vezes, nós acabamos indo para o caminho mais fácil, rompendo um relacionamento, por exemplo, ou até mesmo saindo de um trabalho, dependendo da relação que se estabelece com a chefia, por exemplo. Só que tão logo você finalize aquela relação, você entra numa nova relação e tudo se repete. E até que você não enfrente aquela situação, não tenha consciência do que realmente está acontecendo e o porquê, de repente, aquela pessoa age daquela forma com você e ao mesmo tempo, porque você escolhe esse tipo de pessoa, né? Então, você precisa buscar essa consciência para que você tenha mais clareza do porquê você está escolhendo aquela pessoa para se relacionar. E a partir disso, você buscar referências no seu passado e de alguma forma trabalhar, seja por meio de uma autorreflexão, seja por meio de um processo terapêutico, com a hipnose ou com qualquer outro modelo de
de terapia, né? Então, nós repetimos e até que nós não encontremos uma forma de superar aquela repetição, aquilo continuará se repetindo em sua vida. Isso você vai perceber nos diferentes ambientes, nos diferentes relacionamentos. E algo extremamente importante para que haja essa superação é você assumir a responsabilidade, né? Por vezes a gente vê muito as pessoas dizerem que o outro é o culpado pela sua forma de agir, pela sua forma de se comportar, pelo seu mal-estar, pela sua tristeza, pela sua infelicidade. E quando nós fazemos isso, culpamos o outro, obviamente que nós tiramos a nossa responsabilidade. E com isso nós ficamos passivos no processo. E aí, certamente que a mudança não irá acontecer, né? Porque você precisa assumir essa responsabilidade de mudar, de fazer algo diferente, de pensar diferente, de se comportar diferente, para que isso tenha um impacto diferente também na pessoa com quem você se relaciona. Então, assumir a responsabilidade é extremamente importante para que você não continue repetindo os mesmos padrões, os mesmos comportamentos. Porque, bem da verdade, cada um tem conceitos de como as coisas devem ser, cada um tem um conceito do que é felicidade, o conceito do que é sucesso, o conceito do que é um bom homem, uma boa mulher, um bom pai, uma boa mãe, um bom chefe, um bom empregado, um bom empreendedor. Todos temos conceitos e esses conceitos de alguma forma também foram aprendidos lá atrás, no passado. E nós vamos tentando encaixar esse nosso conceito no mundo exterior. Então, se nós temos um determinado conceito em relação a homem e mulher, naturalmente a gente vai tentar enquadrar o outro nesse conceito. Então, isso é extremamente importante, né, de você identificar quais são os conceitos que você tem das coisas. Porque é exatamente esse tipo de conceito que vai determinar como você vai enxergar o outro. Porque existe um filtro que você coloca e que você começa a enxergar o outro a partir desses filtros internos. E quando você tem crenças, quando você tem esse conceito das coisas, essas crenças elas se tornam seus porta-vozes. Então, se você acredita numa determinada situação, você acredita que, por exemplo, os homens são mulherengos, por exemplo, ou que as mulheres falam demais, que os políticos são todos corruptos, enfim, diferentes conceitos que você tem a respeito das outras pessoas, a respeito de situações. Na medida em que você acredita nisso, isso começa a agir dentro de você e começa a falar por você, começa a tomar decisões por você. Então a gente sabe, os neurocientistas já descobriram isso, que obviamente a nossa racionalidade ela é muito pequena em relação ao quanto do nosso cérebro realmente é que toma as decisões, né? Principalmente o nosso cérebro reptiliano e também o límbico ligado às emoções. E quando você aceita uma crença, você realmente tem aquilo dentro de você, aquilo age e toma decisões por você. Então, quando você entra em contato com uma situação, com uma pessoa, você já, de alguma forma, faz uma escolha previamente em relação àquilo que você vai sentir em relação ao outro, a como você vai interpretar o outro. O outro nem consegue ter a oportunidade de se explicar, muitas vezes, e você já taxa o outro de uma determinada forma. E isso muito por conta das crenças que você alimenta dentro de si, porque as nossas crenças realmente elas são como filtros. E na medida que nós colocamos esse filtro, ou como se nós colocássemos um óculos, por exemplo, a gente começa a ver a realidade a partir desses óculos. E aí nós já não nos conectamos mais com o real. E tudo o que nós vemos são interpretações.
o tempo todo nós interpretamos. Já nós não sabemos mais qual é realmente a realidade, porque a realidade ela vai ser construída a partir dos seus próprios filtros, a partir das suas próprias crenças. Então, por isso que por vezes é tão difícil mudar, é tão difícil superar algo, né? Porque nós não nos damos conta de que nós estamos usando esses filtros o tempo todo. E nós continuamos a enxergar a realidade a partir da nossa forma de enxergar, a partir do nosso campo de visão. Então, para que isso sofra alguma alteração, você precisa ter a consciência de que existem esses filtros dentro de você, de que você pensa como pensa porque você aprendeu isso em algum momento da sua vida. Você aprendeu com o seu pai, com a sua mãe, com as pessoas que faziam parte da sua infância, com um professor, enfim, com diferentes pessoas que tiveram alguma importância, que tiveram alguma influência na sua vida. Então é importante você se questionar que tipo de crença você alimenta, que tipo de filtro você coloca todos os dias quando você sai para a rua e se conecta com as pessoas, porque isso vai realmente fazer toda a diferença. E para que as mudanças realmente aconteçam, nós precisamos nos adaptar o tempo todo. Quando nós entramos em contato com uma outra pessoa, é um outro mundo, é um outro ambiente. Quando você muda de empresa, por exemplo, é uma cultura diferente, você precisa se adaptar àquela cultura. Quando você viaja para uma outra cidade, existe uma cultura naquela cidade. Quando você viaja para um outro país, você tão melhor se você fala a língua daquele país, porque a partir disso você vai ser entendido, você vai ser compreendido e você precisa se adaptar àquela situação, né? Porque senão o tempo todo você pensar que o mundo irá se adaptar a você, isso não irá acontecer e você irá sofrer muito com isso. Então a adaptação é uma ferramenta extremamente importante que nós sempre precisamos lançar mão dessa habilidade que todos temos de adaptar, mas que nem sempre nós temos a consciência e a disponibilidade de realmente fazer isso, né? De realmente se colocar no lugar do outro, porque existe uma diferença. Quando você não sabe algo, você interpreta. Quando você sabe, você começa a compreender. Então, quando você, por exemplo, começa a falar espanhol e você vai para os países latinos ou para a Espanha e fala o espanhol com as pessoas, você realmente começa a compreender aquelas pessoas e começa a entender por que elas falam o que falam, a forma como elas se comunicam, e você começa a entrar na cultura, você começa a conhecer mais da cultura daquele país, daquelas pessoas, e então você começa a compreender. Enquanto você não entende a língua, obviamente que você vai fazer algumas comparações com o português, mas nem tudo vai fazer sentido. E aí você começa a interpretar, e você começa a pensar que argentino é de uma determinada forma, o chileno de outro, o colombiano de outro, o mexicano de outro, o espanhol de outra, e você realmente não compreende por que eles pensam da forma que pensam, por que eles falam da forma que falam. Então isso é extremamente importante, você se adaptar e realmente mergulhar no mundo do outro, seja no parafetivo, seja do ambiente em que você convive, seja com seu filho, sua filha, por exemplo, tentar entender por que eles têm, que de repente ele chega com um comportamento que você não está gostando, ou ele está tendo um comportamento na escola que você não está identificando exatamente as razões. Então é tentar entrar no mundo do outro e tentar compreender. E é extremamente importante você saber aonde você está, né? Que tipo de pensamentos você alimenta todos os dias. E saber aonde está também diz respeito a dizer não. E dizer não tanto para si mesmo quanto para o outro, né? Por vezes nós temos dificuldade de dizer não para nós mesmos, né? Dizer não, por exemplo, para uma droga, dizer não para um vício, dizer não para uma comida gordurosa, dizer não para o sedentarismo, e em relação ao outro, dizer não para um assédio, por exemplo, dizer não para um tipo de tratamento
que te faz mal. Então é importante, extremamente importante você aprender a dizer não, né? Porque isso também vai fazer com que você se respeite e comece a se conhecer melhor, né? Comece a conhecer melhor a sua forma de se comportar, o que te faz bem. Então você precisa identificar o que realmente te faz bem, o que te dá prazer, o que te faz feliz e se colocar em situações que te fortaleçam, que te energizem de uma forma geral. Então, basicamente, essas são algumas questões importantes para se levar em consideração para que você possa entender o porquê você repete alguns comportamentos, algumas formas de pensar e busque estratégias para mudar a direção dos seus pensamentos, dos seus sentimentos, das suas atitudes. E por vezes você pode fazer isso por si mesmo, ou você pode buscar ajuda na internet mesmo, né? Você sabe, tem milhares de conteúdos diferentes que podem te auxiliar, que podem fazer com que você enxergue de uma forma diferente. É extremamente importante que você se coloque ativo no processo, né? Hoje em dia não existe mais desculpa para não evoluir, para não aprender, para não ir além de onde você está. Existem milhares de formas diferentes de fazer isso, de superar suas questões emocionais, de se transformar, de se empoderar mentalmente. Então é sempre importante você se manter ativo e muito consciente de si mesmo, sempre fazendo uma reflexão, sempre fazendo uma autoanálise para identificar aonde você está e onde você quer chegar. E essa autoanálise, claro, sempre é importante para perceber se tem comportamentos, tem atitudes que não são bacanas e que você precisa alterar, precisa mudar, para que sempre você possa evoluir e passar para o próximo estágio da sua vida. Então por hoje é isso, obrigado a você que nos acompanhou. Se você gostou do vídeo, deixe seu like, compartilhe com as pessoas que você gosta, talvez possa ajudá-los também. E até o próximo vídeo.